Bom dia, pessoal. Vamos fazer nossas aulas remotamente, por recomendação das autoridades da universidade. Eles estão sugerindo, que a gente não pare as aulas e que continuemos fazendo as aulas à distância. Aí estou buscando mecanismos para fazer isso. Aí vou fazer gravação da minha voz nos slides que vou disponibilizar no Siga, ok? Seguindo então o conteúdo que já foi passado até agora, lembro que nós ficamos a gente revisou aplicações de diodos, mas faltou multiplicadores de tensão e aplicações do Zener, fonte de alimentação com Zener. Então, aqui vou dar continuidade aí com multiplicadores de tensão. O multiplicador de tensão, aqui mostrado na figura, trata-se de um dobrador de tensão, ou duplicador de tensão. Okay? Então, essa tensão com valor o dobro, aparece no capacitor C2. Então vou fazer a explicação como que funciona esse circuito, dobrador ou duplicador de tensão. Vamos partir com o semiciclo positivo, olhando o circuito inferior, onde aparece o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Okay? Então no semiciclo positivo, considerando que os capacitores estão sem carga, o capacitor C1 recebe a tensão de pico do secundário do transformador. Essa tensão de pico da senoide BP, aqui na figura. Então esse capacitor vai receber a tensão aproximadamente no valor de BP. E o circuito é formado pelo diodo D1 durante a carga desse capacitor, como mostra aqui a figura. No segundo semiciclo, no semiciclo negativo, esse capacitor já tem carga, o valor dele é BP, com essa polaridade mostrada. Aí, só que no secundário a tensão muda de polaridade, essa polaridade positivo na parte inferior, negativo na parte superior. Então, se nós observarmos, temos a soma, a tensão BC1, ou BC1 mais a tensão BP. Então, como BC1 igual a BP, então a tensão entre esse terminal e a parte inferior é 2 vezes BP. Tá? Essa tensão é aplicada no capacitor C2 via o diodo D2. Okay? Tem circulação de corrente, conforme mostra aqui a figura. Ok? Aqui temos outra configuração de duplicador ou dobrador de tensão. Uma configuração um pouquinho diferente, muito utilizado em fontes de alimentação. No semiciclo positivo, o capacitor C1 recebe carga via o diodo D1, o anodo do diodo D1 fica aplicado na polaridade positiva da tensão no isolamento secundário, então esse diodo conduz e volta a ser carga no capacitor C1. Ok? Já no segundo semiciclo, quando a tensão é negativa, o diodo D1 fica reversamente polarizado, e o diodo D2 diretamente polarizado. Então, a polaridade no isolamento secundário muda, conforme mostrado aqui na ilustração. Positivo na parte inferior. Então, essa polaridade é imposta aqui no capacitor, certo? Então, vai permitir circulação de corrente através desse caminho, ok? Então, a tensão total, entre esse ponto e esse ponto inferior é 2 vezes BP, Cada capacitor pega a tensão BP.
Aqui temos uma ilustração de uma aplicação para gerar fontes simétricas, né? Fonte, por exemplo, de mais 15, menos 15, mais 5, menos 5. Então, deve ser utilizado, né, para essa aplicação um transformador, que apresenta um primário, um secundário com derivação central, uma ponte retificadora de 4 diodos, 2 capacitores associados em série, né? O ponto central dos capacitores é conectado ao ponto, à derivação central do secundário do transformador. Cada capacitor apresenta o pico, aproximadamente o pico da tensão, né, na metade do isolamento total aqui do secundário, né? Então, entre esse ponto e a derivação central, nós temos uma tensão. Essa tensão é aplicada no capacitor C1. E a outra metade do isolamento, né, que apresenta também em módulo a mesma tensão, né? Essa tensão é aplicada no capacitor C2. Ok? Aqui temos na ilustração o triplicador de tensão. Temos uma topologia, né? Triplicadora de tensão, basicamente um transformador, né? Um primário e um secundário. Temos os 3 diodos e 3 capacitores. O funcionamento é similar ao duplicador ou dobrador de tensão. Então, no primeiro semiciclo, o capacitor C1 recebe a carga via o diodo D1. Então, a tensão grampeada nos terminais do C1 é igual a BP. BP, tensão de pico no secundário. Okay? Aí no semiciclo seguinte, né, semiciclo negativo, o capacitor C2 recebe a carga, né? O que acontece? A polaridade no secundário é invertida, né? Positivo na parte inferior e negativa na parte superior. Então, a essa tensão soma-se a tensão do capacitor. Então, essa soma das duas tensões é aplicada aos terminais do capacitor C2, via o diodo D2. Ok? Então, circula a corrente pelo D2. Agora, vocês se perguntarão o que acontece com o C3. Então, C3 vai receber carga a partir do terceiro semiciclo. Então, no terceiro semiciclo, né, a polaridade, a parte superior do transformador é positivo, a parte inferior é negativo, né? Então, essa tensão é aproximadamente igual à tensão do capacitor. Então, o potencial entre esse ponto e esse ponto inferior é zero, né? É aproximadamente zero, tá? Então, essa polaridade positiva do capacitor, ela se impõe aqui, aparece na parte superior, tá? Na parte superior. E, como consequência, vai aparecer nos terminais do capacitor C3 via o diodo D3. Ou seja, o capacitor C2 vira como uma fonte, né, de tensão. Então, essa polaridade positiva dela é imposta no terminal do lado esquerdo do capacitor C3, né? E o negativo, via esse diodo, né, corresponde ao negativo desse capacitor C2. Então, esse capacitor, a tensão no capacitor C2 é aplicado no capacitor C3, ok? Então, devemos analisar dessa maneira. Então, o capacitor C1 carrega no primeiro semiciclo positivo, o capacitor C2 carrega no segundo semiciclo e o capacitor C3 no terceiro semiciclo, ok? Então, a tensão total, né, entre o terminal aqui do transformador e o terminal aqui anodo do diodo é 3 vezes BP,
Daí vem esse nome de triplicador de tensão. Posteriormente temos o quadruplicador de tensão. O quadruplicador de tensão é uma extensão do triplicador, né? Então, o princípio é a mesma, tá? O princípio de funcionamento dela é a mesma. Na parte inferior nós temos 4 BP, né? Na parte superior 3 BP, ok? Então, esse primeiro capacitor fica grampeado com BP, da maneira já explicada, né, anteriormente. C2 com 2 BP, C3 com também 2 BP e, né, C4 2 BP. E seguindo a sequência, né, a gente pode fazer multiplicadores, né, quintuplicador, sextuplicador. Então a gente pode adicionar tensão sobre os terminais dos capacitores, beleza?